Olá, sejam bem-vindos a esse vídeo, no qual nós falaremos um pouco do cálculo de campos magnéticos, usando agora a lei de Ampère. Tá? O último vídeo foi sobre a lei de Biot-Savart, que era uma forma integral, e aqui a gente vai usar a lei de Ampère, que seria uma coisa análoga ao que era a lei de Gauss para a eletrostática. Tá? E a seguir a gente vai falar um pouco sobre as características do campo magnético B em termos do seu rotacional e do seu divergente. Tá? Então, vamos lá. Então, vamos usar o resultado da aula passada, tá? Que a gente calculou o campo magnético do fio, que é esse resultado, e vamos calcular uma circulação desse campo magnético em um caminho fechado, que vai receber o nome de amperiana, né? Por quê? Adivinha? Por causa da lei de Ampère. Ok? Então, calculando essa circulação, percebam que sempre se esse caminho aqui for uma circunferência de raio S fixo, você vai ter que sempre o B é paralelo ao DL, né, o elemento de comprimento. Portanto, essa integral vai ser basicamente o produto do campo magnético B do fio vezes o comprimento da amperiana, que é 2πs. E esse 2πs basicamente é o denominador. Então, o que sobra nessa história toda é o numerador μ0 vezes I. Tá? Então, essa circulação do campo magnético gerado por um fio infinito é igual a μ0I. E esse resultado, gente, não é um resultado à toa. É um resultado absolutamente geral, tá? Que constitui a lei de Ampère. Então, você pode generalizar esse resultado aqui para essa expressão, que é um pouco mais geral. Basicamente, vai dizer para nós o seguinte: e se você tem um campo magnético B, que você calcula a circulação em um caminho fechado gama, né, que é uma amperiana, tá aqui escrito, esse resultado da circulação será igual ao produto de μ0, né, permeabilidade magnética do meio, multiplicado por I encerrado, ou seja, a corrente encerrada por esse caminho. Então, você toma a amperiana, ela define uma superfície cujo bordo é essa amperiana e ela é furada por uma determinada corrente ou um fluxo de densidade de corrente elétrica J. Tá? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de corrente elétrica encerrada por gama. Tudo bem? Então, a circulação do campo magnético está associada a μ0 vezes essa corrente. Isso aí, gente, é uma coisa que não é tão geral, assim, não é uma coisa que você consegue usar na força bruta para calcular campos magnéticos, como era a lei de Biot-Savart. Então, a lei de Biot-Savart tem esse caráter de ser mais geral, percebam. Mas se o seu sistema for muito simétrico, por exemplo, como esse sistema aqui, né, a lei de Ampère pode ser muitíssimo interessante para você calcular um campo magnético sem grandes esforços. Tá? E dispensando aí, inclusive, cálculo. Apesar de ter uma integral fechada, né, uma integral de linha aí, se você puder escolher bem a sua amperiana, essa integral pode virar simplesmente um produto de campo magnético constante vezes um comprimento da sua amperiana. Então, bem bacana perceber esse tipo de coisa. E agora, né, uma vez que a gente já falou esse tipo de ampere, a gente pode fazer depois exemplos, tá? Mas agora a gente vai falar um pouco do rotacional. Por quê? A lei de Ampère ela tem uma consequência clara para nós calcularmos o rotacional de um campo magnético B. Tá? Então, percebam que da lei de Ampère a gente tem que a circulação do campo magnético está associada à corrente elétrica, né? E por sua vez a gente tem o teorema de Stokes, que associa essa circulação do campo magnético ao fluxo do rotacional em torno dessa área. Né? Opa, mas eu já falei que aquela corrente lá pode ser calculada como um fluxo também. Um fluxo de quê? Um fluxo do J. Né? Então, corrente encerrada por essa amperiana, ela é o fluxo da corrente elétrica, né, nessa superfície S. Então, você tem uma amperiana gama e ela define uma área aqui no seu interior e essa área aqui recebe esse nome aqui de S.
tudo bem? Então, a borda é o gama e a área compreendida por ela é o S, tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos usar aqui, substituir o trace e o 1, né, a gente vai jogar aqui na lei de Stokes, né, o teorema de Stokes, ele vai dar pra gente o rotacional de B, que é o que está aparecendo aqui nesse termo à direita da equação 2. Então, vamos combinar todos esses resultados. O que acontece? Então, substituindo 2 e 3 em 1, o que aparece? Olha, da lei de Ampère, né? A gente tinha que, primeiro, a gente tinha a circulação. Então, a circulação lá, eu vou trocar como esse fluxo aqui do rotacional de B. Ótimo. Igual a μ0 vezes a corrente encerrada. E a corrente eu vou trocar como fluxo de J. Tá? Então, tenho aqui duas integrais duas integrais duplas, uma à esquerda e uma à direita. E isso, minha gente, o que tem de especial? Isso aí não vale para só um S arbitrário, um S qualquer. Isso aí vale para todo S. Então, o fato dessa equação aqui valer para todo S garante que isso não é só uma equação qualquer, isso é uma identidade. Sempre esse lado esquerdo é igual ao lado direito para qualquer área. Ou seja, isso tem que valer não só para o cálculo de toda a integral, né, o cômputo geral, mas deve valer ponto a ponto. Porque se fosse diferente em um determinado ponto, eu poderia tomar um amperiano em torno daquele pontinho. Então, o fato de valer para toda a área S me diz, né, que eu posso igualar o integrando do lado esquerdo com o integrando do lado direito. Posso jogar esse μ0 para dentro da integral. E agora eu vou igualar esse integrando aqui da esquerda, que é o rotacional de B. Vou igualar com o integrando da direita, que é o μ0j. E aí, portanto, nós temos que é conhecido como a forma diferencial da lei de Ampère. O rotacional de B é igual a μ0j. Então, a gente, na forma integral, a circulação é igual a μ0 vezes a corrente. E aqui eu tenho agora uma densidade por área. Então, circulação por área, rotacional. Corrente por área, J. E eu tenho aqui uma quantidade vetorial à esquerda igual a uma quantidade vetorial à direita. Né? Na forma integral, a gente tinha uma integral de linha escalar e uma corrente elétrica escalar também. Então, é uma coisa levemente modificada, agora com caráter vetorial, mas a ideia fundamental basicamente é a mesma. Sendo que antes você tinha uma quantidade macroscópica, agora você tem aqui uma forma diferencial. Certo? E aí a gente pode calcular não só o rotacional de B, mas também o seu divergente. Tá? Então, o divergente também é uma coisa tranquila de se calcular. Então, a gente também vai usar como modelo para essas ideias aqui o fio infinito. Então, percebam que o fio infinito, né, quando você vai olhar as linhas de campo do campo B, elas são sempre em torno do fio. Né? Ou seja, as linhas de campo magnético são sempre fechadas. Então, não tem uma fonte ali que emana campo magnético. Tá? São todas fechadas. Isso tem a ver com o fato de não existirem monopolos magnéticos ou cargas magnéticas isoladas. Elas sempre vêm como um ímã e tem um polo norte e um polo sul. Isso garante com que as linhas de campo sejam sempre fechadas em quaisquer situações. Portanto, quando eu imaginar uma superfície gaussiana, como por exemplo um S qualquer, em torno de determinado ponto, né? Então imagina uma bolinha ali, eu vou calcular o fluxo de campo magnético através dessa superfície S. Ora, toda linha que atravessa S entrando vai sair em outro ponto. Portanto, já que sempre para cada elemento de fluxo negativo entrando, vou ter um fluxo positivo saindo, a integral em torno de toda a área vai dar zero, ou seja, o fluxo do campo B para qualquer área fechada S vai ser sempre nulo. Opa, se o fluxo é sempre nulo, a gente vai ter que a densidade de fluxo por volume vai ser zero, né, que é o divergente. Então, basicamente, formalizar esse raciocínio é escrever o teorema fundamental do divergente, ou teorema de Gauss, e igualar esse fluxo do campo B à integral de volume do divergente. Esse fluxo do campo B é identicamente igual a zero para todo o volume V, né? O que nos permite dizer que
o divergente de B é sempre igual a zero. Caso contrário, a gente tivesse um ponto que o divergente fosse diferente de zero, a gente poderia tomar um volumezinho em torno desse ponto, geraria um absurdo. Então, sempre é importante perceber que isso aqui é muito importante. Tá? O fato de ser para todo o volume. Isso aqui é o que permite a gente igualar a integral de um lado ao integral de zero, seria zero, integral de zero em todo o volume. O que permite a gente comparar ponto a pontos integrandos é o fato de isso aí ser uma identidade. Tá bom? Então, portanto, o fato desse fluxo magnético ser sempre nulo permite com que nós afirmemos que esse divergente de B seja sempre nulo. A densidade de fluxo magnético por volume, ou seja, em outras palavras, o divergente, sempre deve ser nulo. Então, o campo magnético, né, na magnetostática, ele se caracteriza por isso, por ter um divergente nulo e um rotacional dado pela densidade de corrente elétrica. Tá? Então, isso é uma forma, de algum grau, espelhado com o que a gente tinha na eletrostática. Porque na eletrostática, se vocês se recordam bem, nós tínhamos que o rotacional do campo elétrico é que era nulo e o divergente tinha a ver com a fonte, que era a carga. Aqui a gente tem o contrário. O divergente é que é sempre nulo e o rotacional tem a ver com a fonte de campo magnético, que é a corrente elétrica. Bem? Então, esse vídeo aí abrangeu, portanto, lei de Ampère. Da lei de Ampère a gente puxou o cálculo do rotacional do campo magnético e agora encerramos com o cálculo do divergente do campo magnético B. Tá bom? Então, muito obrigado pela sua atenção. Eu vou ficando por aqui e continue acompanhando os nossos vídeos. Um abraço e até a próxima. Tchau.